Antes de passar a palavra para você encerrar, se os nossos deputados da Frente Parlamentar têm alguma questão, Marcelino, nosso pessoal, Rio Grande do Sul presente, mandar um recado também dos estados aqui. Obrigado. Eu queria também, antes de encerrar, também falar alguma coisa. Eu acho que aquilo que a presidente anunciou nesse final de semana lá em Nova York, eu acho que é desafiador. De certa forma, eu tinha expectativa que ela ia fazer esse lançamento, como foi dito aqui, diferente daquilo que a gente tem visto de outros países. Então, acho que o Brasil tem condições, e com aquilo que ela anunciou, volta a ter um protagonismo nessas negociações internacionais. Também sou daqueles que compartilham que nós, o Brasil especificamente, teria condições e tem condições de avançar até mais. Eu acho que o próprio governo tem consciência disso, porque parte desse compromisso, de certa forma, já são conquistas recentes, de ganhos recentes do ponto de vista do desmatamento, e que uma questão que o Brasil precisa defender, e eu acho que é papel da gente continuar defendendo, é essa coisa da responsabilidade diferenciada. Então, portanto, essa conquista que a gente tem, que é recente, ela precisa estar nessa conta, assim, do ponto de vista da negociação internacional. Porque é uma coisa que também pouco se falou aqui, mas nós precisamos cada vez mais falar, porque o desafio de você também cumprir com as metas que está colocada lá e reduzir aqui internamente, ela não é só essa relação diferenciada dos países que estão lá na primeira lista, ou dos países que têm maior responsabilidade histórica do ponto de vista das emissões, e que tem que ajudar, e tem que assumir compromisso de pagar a conta para resolver o problema das diferenças que tem, principalmente entre Norte e Sul, que é o desafio da questão do desenvolvimento. Mas nós também precisamos entender e ter clareza que essa diferença entre Norte e Sul também tem dentro dos países. Então, o desafio do desenvolvimento que está colocado aqui dentro também, de um país que tem talvez uma das maiores taxas de desigualdade, nós precisamos resolver essa questão aqui internamente. Então, nós temos, por isso quando eu falo que a gente tem desafios internos de resolver o problema do desenvolvimento, mas nós também temos oportunidades, né? Acho que a fala do Paulo Motim foi muito clara nesse sentido, nesse aspecto. Nós temos oportunidades de sair na frente, de ter um desenvolvimento que gere riqueza, distribuição de renda, mas que, ao mesmo tempo, seja uma economia, numa transição de economia de baixo carbono. Nós temos potenciais para isso, de forma diferente de vários outros países que estão no mesmo processo que a gente. Então, acho que é esta questão que a gente precisa comprar internamente, sem dissociar de buscar, entendeu, essa luta por acabar com a desigualdade que tem aqui dentro também do país, né? Então, acho que é isso. A outra coisa, e aí eu quero aproveitar que eu ontem mesmo, até pedi para o Titã, deputado Zequinha, justamente de que aí é uma coisa que vamos dialogar para fazer junto, que é essa ideia que você já tinha colocado, de como que a gente transforma essas obrigações, esses compromissos internacionais em obrigações internas. Mas tem um desafio também, que na fala da Malu aparece muito bem, e eu estou falando isso porque é uma coisa que eu também militava, e a gente está sofrendo isso, a gente percebe lá em São Paulo, principalmente. Vamos pegar um aspecto do que tem a ver com o Plano AVEG, né, ou com os compromissos de recuperação, da implementação do Código Florestal. Você tem bacias hidrográficas que a gente não pode esperar os 2030. Não dá para esperar 2030. Então, a hora que a gente descer, pegar esses compromissos, trazer aqui para dentro do país e olhar em cada bioma, em cada bacia hidrográfica, nós vamos ter que fazer uma leitura, entendeu, mais fina, entendeu, de que esses compromissos, a hora que descer, entendeu, eles vão ter, às vezes, trabalhar em qual tempo,
isso aí, em função de questões internas, inclusive, que a gente precisa, entendeu, resolver, entendeu, que já estamos sofrendo, que está na garganta, né, de muita gente, tanto do ponto de vista da desigualdade, como do ponto de vista, estou falando da desigualdade porque lá na região metropolitana de São Paulo, a falta de água, e a água que não está lá na torneira, são dos bairros periféricos. E que isso é importante dizer, tá? Viu, Malu? É que eu costumo dizer o seguinte, boa parte da população da periferia de São Paulo, e que também de outros centros urbanos, elas foram expulsas da terra, do campo, em função da especulação imobiliária no campo, das terras propícia para a produtividade, para o uso de tecnologia, ferramentas, né, equipamentos, entendeu? Ou elas foram expulsas para as áreas íngremes, que hoje são ameaçadas por mineração, quilombolas, indígenas, ou foram para a periferia da cidade, e na periferia da cidade de São Paulo, elas vão ocupar áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, áreas de mananciais, e que quando chegam equipamentos e políticas públicas nesses lugares, elas são empurradas cada vez mais para frente, então elas são vítimas do processo, né? São criminalizadas pelo processo porque ocupam área de mananciais, tá? E são as primeiras a sofrer as consequências da falta de água depois, por causa das áreas que elas ocuparam, entendeu? Então, são vítimas e criminalizadas nesse processo. Então, aquilo que eu falei, entendeu? Buscar resolver, entendeu? Essa discussão da responsabilidade diferenciada no âmbito internacional, a gente também trazer aqui para dentro do país e enfrentar essa discussão aqui também, né? Então, é essa a leitura que eu gostaria de colocar. E, para encerrar, ou também para fazer uma fala, agora que o coordenador chegou, eu devolvo a palavra para o nosso deputado Zequinha. Zequinha, só lembrando, deputado Zequinha, amanhã tem o café da manhã da Frente Parlamentar Ambientalista, às 8h30 da